Olá, aluno! Nessa aula eu gostaria de falar sobre checklist para comprar ações. É importante cada investidor, e isso é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, com a maturidade, né? Até um checklist mental, um checklist mesmo do que você vai seguir, quais são os fundamentos que a empresa tem que ter para você comprar ela pensando no longo prazo, né? Então, eu particularmente tenho o meu, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns desses checklists que eu sigo, né? Algumas coisas que a empresa tem que fazer parte para eu poder seguir. E vai te dar um norte de como você começa a criar o seu checklist, até de acordo com o que você já aprendeu aqui no curso, né? Como analisação, fundamentos, etc. Bom, o primeiro critério podemos colocar, não o critério principal, tá? Não existe uma ordem de... nesse checklist, todos os itens são importantes, né? Você pode até desconsiderar um ou outro, mas todos são importantes. E não existe uma ordem prioritária, né? Esse aqui é mais importante que aquele. Eu acho que todo um conjunto de critérios para você ser sócio de uma empresa no longo prazo, eles têm que serem atendidos, tá? Obviamente, uma vez ou outra, você pode abrir mão, e há casos em que eu abri mão de um critério ou outro e faz parte, né? Então, vou pegar aqui um exemplo da VEG, através do site Fundamentei. O primeiro critério que a gente pode olhar é a governança. Então, o que engloba a governança? Nós aprendemos, né? Governança é o tipo de segmento da empresa, né? Então, o novo mercado é o segmento de mais alta exigência da B3. Então, a VEG está no segmento de novo mercado. Outra coisa, 100% tag along, né? Uma vez que é novo mercado, é obrigatório ter 100% tag along. Então, se a empresa for adquirida, aquisição, fazer um OPA, eu recebo 100% do que o controlador receber. E free float acima de 25%, então ok. E bem pulverizada, não é tão pulverizada aqui a questão dos sócios majoritários, mas não tem governo no meio, né? Então tem pessoas que não gostam de investir quando tem governo, seja Estado, seja o governo federal, porque tem a ingerência, né? Então no caso da VEG aqui não tem, né, não tem governo no meio, então nos critérios de governança, é lógico que tem um pouco, até mais do que isso, né? Você pode vir no site da empresa, verificar a estrutura societária, verificar a governança, você pode ver também sustentabilidade, o que a empresa faz, né? Então tudo isso aí engloba a questão de governança, né? Passa no critério de governança, podemos ir para o segundo critério, que é exatamente o critério de lucratividade, né? Qual que é o lucro histórico dessa empresa? Então a gente pode olhar aqui lucro versus cotação, e a gente vai ver que a cotação segue o lucro, né? Uma empresa que vem apresentando muito resultado aí no longo prazo, né? É um retorno histórico excepcional, uma cotação histórica aí de 10 anos seguindo. Se olhar o histórico aqui, o gráfico muito bonito, um gráfico de lucro crescentes, né? Então a gente vai ver aqui, podemos vir direto aqui nessa parte do gráfico e colocar para ver a curva de lucros. Olha como ela é bonita, né? Então, passa no critério de lucratividade, uma empresa que ela vem aumentando a receita, vem aumentando o resultado operacional ano a ano e, consequentemente, também vai aumentando o seu lucro e a sua margem, né? Então, passou no critério de lucratividade. Uma empresa tem que ter lucro, né? Para você é remunerado através do lucro, seja através de dividendos ou da valorização da ação. No caso da VEG, é uma empresa de crescimento, então é uma empresa de valorização aí na carteira. Outro filtro é exatamente esse. Que tipo de empresa eu quero ter nesse momento na carteira, né? É uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendos? Né? Uma empresa mais sólida. No caso da VEG, ela é uma empresa de crescimento. A gente percebe por conta do payout dela. 44, 42, 45, né? Ou seja, ela retém mais de 50% aí do lucro para poder continuar expandindo, né? Para poder continuar crescendo. Então, é uma empresa de crescimento, não é uma empresa de dividendos, né? O terceiro critério aqui é endividamento. Então, dívida líquida por EBITDA não tem, significa que ela tem mais caixa do que dívida, né? Ela tem muito mais dinheiro do que tem de dívida, então ela poderia pagar aqui, o resultado operacional dela paga dívidas que ela tem tranquilamente. Então, dívida líquida por EBITDA 0, tranquilo. Isso aqui tem que estar abaixo de 3, né? Sempre lembrando. Então, também bem tranquilo, né? Bom, podemos ver aqui também o fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional também, né? Não é aquela curva crescente, mas bastante saudável aqui também. O caixa da empresa, né? Bastante saudável. Receita crescente, né? Então, uma empresa de crescimento de fato aí. Mais uma prova, né? Então, já vimos critério de governança, já vimos critério de lucratividade, vimos critério de endividamento, passou nos 3 critérios, mas agora precisamos ver um outro critério, podemos ver um critério também de rentabilidade, que no caso aqui é o ROI, né? Apesar da gente ver aqui o gráfico dela de cotação,
histórico ser bem interessante. Um ROI acima de 10% é o ideal. Então o ROI dela aqui, super bom, 18, 18, 17. O gráfico de rentabilidade também, o retorno sobre patrimônio líquido, bem bacana. Então, passa nesses critérios aí. Mas temos que analisar a empresa como um todo, analisar o setor. Faz sentido esse setor na minha carteira? Eu gosto desse setor? Então, o que a WEG faz? É uma empresa global, então já sabemos que é uma multinacional, de equipamentos eletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre outros. Ou seja, é um leque de produtos que ela tem aí, né, que ela fabrica. Então vamos lá, equipamentos eletrônicos industriais, geração e transmissão e distribuição de energia, que é o GTD, né, bem legal isso aqui também, motores para usos domésticos, que no caso é o carro-chefe dela, né, na verdade o carro-chefe dela é equipamentos industriais, né, eletrônicos industriais, depois motores para usos domésticos. Tintas e vernizes ela também faz. Então, toda a cadeia de produção de produtos aqui da WEG, né, geração de energia, transmissão, distribuição. Se quiser mais detalhes aqui, você tem mais detalhes do que ela faz, né? Faturamento dela, 3,3 bilhões em 2019, filiais que ela tem em países, né? São 36 países, filiais em 36 países e fábrica em 12 países, né? Portfólio com mais de 600 linhas de produtos, produtos presentes em 5 continentes, então, etc. Então a gente vê aqui que o case dela é bem bacana, bem legal, uma empresa que tem uma parte da receita em dólar, né? Passou em todos os filtros, então, para ser um bom sócio. Uma empresa que tem governança corporativa, tem uma boa governança, tem lucro, tem rentabilidade, né? É uma empresa que está em crescimento, está no setor legal, é referência no seu setor. Então, esse é uma espécie de filtro que você vai criando. Mas, assim, cada pessoa ela vai ter o seu próprio filtro, né? Então, lista você os seus filtros, não pega os do meu, lista o seu. Para você, governança é importante? Então, governança é importante, eu vou olhar a governança. Lucratividade é importante? Então, eu vou ter um outro checklist aqui de lucratividade. Endividamento é importante? Endividamento é importante. Retorno, né? Rentabilidade é importante? É importante. E, se você quiser, setor é importante? É importante. Se eu quiser também olhar, colocar como filtro preço, aí você vai lá de acordo com a aula de valuation, vai fazer preço ou por múltiplos, comparando empresas do mesmo setor, ou valuation propriamente dito, né? Então, tem pessoas que acreditam na teoria do mercado eficiente, não usam o critério de preço como um checklist, tem pessoas que usam, né? Eu, no caso da WEG, não utilizaria, porque é uma empresa de valor, é muito difícil você precificar a WEG, porque ela é uma empresa que ela está sempre crescendo, ela sempre está aumentando os braços dela, o leque de opções dela em outros setores. Então, como que você vai precificar uma empresa assim? É muito difícil, né? Então, obviamente, é uma empresa que vai apresentando sempre o lucro segue a cotação, eu sempre falo isso para vocês, a gente vê que o lucro segue a cotação dela. Então, não tem como eu vir aqui fazer valuation da WEG, né? E falar, pô, não vou parar de aportar na WEG. Porque, de repente, ela está aqui custando R$70, daqui no mês que vem está custando 100. Por quê? Vem mais coisa. Né? Então, um exemplo do que eu estou querendo dizer para vocês. Acaso que eu abro mão, né, de algum critério ou outro, por exemplo, eu tenho a STT. A STT ela não é empresa do novo mercado, então eu ignorei esse filtro aí. Eu ignorei esse filtro de novo mercado. Então é segmento nível 2. Então a governança aqui, né, mas ela tem 100% a unit dela, né, tem 100% de tag along. Então, ok também. Tem uma participação do BNDES aqui, mas não é majoritário, né? Tem pessoas que nem esse pouquinho aqui aceita, né? Não quer governo de jeito nenhum. Então, mas nesse caso aqui o governo não é majoritário, né? Mas os outros critérios ela passa, lucro, ROI, dívida líquida por o nível de endividamento, resultado operacional, fluxo de caixa. Eu gosto do case da empresa de energias renováveis, então cada pessoa vai ter seu filtro, às vezes você vai abrir mão. Outro filtro que a pessoa pode ter é não comprar a empresa que fez a IPO recente, né? Porque o IPO pode ser mascarado, né? Até falei para vocês na aula sobre a IPO. Então, a pessoa espera, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos e não entra em uma empresa que está IPO. É um outro checklist que você pode seguir, um outro filtro. Mas tem pessoas que não. Eu, por exemplo, na Centauro, eu não entrei no IPO, mas 2 meses depois eu coloquei a empresa na carteira, porque eu gostava do case da empresa, né? Eu tinha uma ligação com a empresa, vi os números anteriores, mesmo que não tinha capital aberto ainda, e gostei. Então, eu gosto, eu respeito muito quem tem o próprio checklist, porque significa que a pessoa faz o trabalho de casa, ela analisa, e ela segue lá o checklist de acordo com o que ela aprendeu, de acordo com os fundamentos que ela considera importante. Então aqui nessa aula eu mostrei um pouco do meu checklist pessoal,
Mas não quer dizer que você tem que seguir exatamente esse checklist, né? Você pode ter os seus critérios. Para você, talvez endividamento não é importante, você tira do checklist. Lucro, eu acho que é importante, mas tem gente que fala assim, eu olho mais o case da empresa do que lucro. Pode acontecer também. Tem casos na minha carteira que a empresa não passou no critério de lucro. A Profarma foi uma delas. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui da Profarma. Eu coloquei ela na minha carteira com... Olha o retorno dela, muito ruim, vermelho. Eu coloquei ela na minha carteira com um pensamento de uma empresa de turnaround, ou seja, aquela empresa que eu vi que ela ia apresentar resultado. Então eu comprei ela aqui, ó, 2018, no negativo, ninguém queria Profarma, porque olha os resultados desde 2014 a 2018, não tinha lucro líquido, né, negativo, e começou a apresentar resultado. Agora começou a apresentar resultado, e aí a cotação veio dando uma subida aí recentemente. Por quê? Vou colocar nos últimos 30 dias, você vê a cotação deu uma subida aqui, agora veio caindo de novo, subiu, enfim. Mas é uma empresa que eu coloquei um pequeno percentual da minha carteira ignorando o critério de lucro, mas ela atendia os outros, né? Novo Mercado, Tag Along. Eu olhei muito o setor da empresa, falei, putz, ela trabalha com logística de medicamentos, ela também tem farmácias, né? Várias farmácias, a Demil e etc. Inclusive vai abrir a IPO agora, uma das subsidiárias dela, a Demil, vai abrir capital na bolsa, então melhor também para a Profarma. Por conta disso, eu aceitei, coloquei um pequeno percentual na carteira e vem dando certo, né? A empresa, de fato, veio apresentando resultado. Mas por quê? A minha análise mostrou que nos próximos trimestres, nos próximos anos, ia começar esse EBITDA dela aqui a crescer e, consequentemente, o resultado operacional crescendo, uma hora ela ia ajustar o operacional e ia começar a virar lucro, e é isso que vem acontecendo. Agora, é uma empresa que tem um ROI muito baixo, a margem líquida baixa, né? Então, não paga dividendos, porque lucro pífio, né? E prejuízo em outros anos, ela precisa reter parte desse lucro para continuar fazendo aquisições, e ela tem esse plano de fazer aquisições com o caixa que ela tem. Aqui ela tem um caixa de 271 milhões, dívida líquida por EBITDA alta, né? Até por conta dessas aquisições que ela vem fazendo, desse projeto de expansão da empresa. Mas eu entendi isso e coloquei a empresa na carteira e vem dando certo. Poderia dar muito errado, né? Por quê? Poderia dar errado? Porque eu abri mão de alguns filtros que eu costumo usar, o filtro de lucro, o filtro de dívida, né? Então eu ignorei dívida, ignorei lucro, né, que estava negativo aqui, e comprei a empresa, né? Vem dando resultado, vem fazendo um turnaround ali, aparentemente vai ser um case de turnaround, a empresa que vai conseguir voltar e ficar com lucro, mas poderia dar muito errado também. Por isso que eu coloquei um pequeno percentual na minha carteira só. Aquelas empresas que passam totalmente no meu filtro, tipo uma VEG, uma Energias do Brasil, uma BB Seguridade, essas empresas que passam totalmente no filtro, eu carrego mais nelas, eu dou mais peso. Por quê? Elas atenderam todos os critérios do meu checklist pessoal. Todos. Então, uma empresa totalmente de confiança. Essas aqui que não atendem todos os critérios, não quer dizer que eu não vou comprar. Se for interessante, eu posso até colocar na minha carteira pensando no longo prazo. Mas eu vou dar um peso muito menor para elas, uma relevância dentro do meu patrimônio muito menor. Então, enquanto uma Itaúsa, por exemplo, tem lá 5%, uma Profarma vai ter 1% de representatividade no meu patrimônio. Então, é assim que eu penso, é assim que eu faço o meu checklist, né? Eu sigo ele à risca, mas às vezes um critério ou outro eu acabo deixando de lado para aproveitar alguma empresa aí, algum case de turnaround que eu acho interessante, tá? Então, nessa aula foi isso, espero que você tenha gostado. Faça esse exercício, cria aí um checklist, vai escrevendo mesmo, escreve no papel, escreve no Word, ou faça um checklist mental, daqueles critérios o que você aprendeu até agora em todas as aulas, o que você considera importante para comprar uma ação. É olhar lucro, é olhar dívida, é olhar retorno, é olhar rentabilidade, né? É olhar o preço, é olhar o setor, né? Então, faça esse checklist e você vai ver como é muito legal e você vai ter vai te abrir o seu horizonte aí de possibilidades, tá bom? Então, até a próxima aula.